Essa história eu quero ver se vocês estão carecas de saber, porque aconteceu em 1993, lá no Irã, quando o Grêmio foi enfrentar a seleção do país. Derlei surgindo no Grêmio, tinha o Denner, um grande craque, e o Derlei vai contar como o vestiário derruba treinador. Essa é uma história sensacional e só prova como esse é um costume do futebol brasileiro e mundial. Vestiário derruba treinador. Seja antigamente, lá na década de 90, seja nos dias de hoje. Eu vou trazer um exemplo também nos dias de hoje para você entender esse processo. A história do Derlei é contada dentro do programa Papo de Bola, que está no YouTube, no canal É Nosso ou É Deles, que eu participo. O canal no YouTube É Nosso ou É Deles, junto com o Marco Antônio Pereira. Então, toda semana a gente tem um convidado dentro do podcast ali, Papo de Bola, e a gente conversou com o Derlei. O Derlei contou histórias maravilhosas, né, do Grêmio, pô, cara, super multicampeão. E aí ele conta esse episódio de como jogador derruba treinador. E tem outras histórias que eu vou contar aqui também, da eleição do Grêmio, mais recente, sobre o sonho do Derlei ser presidente. Eu vou trazer alguns tópicos para você aqui, deixar um gostinho para você assistir a entrevista na íntegra no canal É Nosso, É Deles, que, aliás, tem o patrocínio de Magu.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil, hein? Magu.bet. É super fácil de acessar, é muito bacana. Gente, vestiário derruba treinador. O Derlei conta essa história e eu vou contar para vocês. Antes, só dar nossos serviços aqui. Lembrando, Ludwig, empresa de bom princípio, tá chegando o e-commerce, bolas artesanais. Experimenta jogar futebol com a bola da Ludwig. É outra coisa. AI Investimentos, tudo para a tua tomada de decisão no mundo dos negócios. Uma equipe preparada, credenciada para te auxiliar nos investimentos, sem taxa, sem custo. Arquiteto Anderson Alves, transformando sonhos em realidade. Vai lá no Instagram, dá uma olhada nas casas que o Anderson está fazendo. É sensacional. Laboratório do Pé, tudo para o seu caminhar. Verão tá aí, né? Tem chinelo com palmilha, é maravilhoso. Fala que assistiu Careca de Saber, vai lá ganhar um desconto. Gente, vamos falar de uma história que aconteceu em 1993, seleção do Irã contra o Grêmio. Existiu isso mesmo, Léo? É verdade essa história? Quem é o Denner? Eu até separei aqui duas fotos. Peraí. Aqui, ó. Denner, esse menino mirradinho, tá ali do lado do defensor do Flamengo, grande craque do futebol, infelizmente morreu precocemente num acidente de trânsito depois que foi embora do Grêmio. O Denner, ele era um craque da Portuguesa de São Paulo, tá? Teve umas divergências lá e o Cacalo viu isso e trouxe o Denner para o Grêmio por 3 meses. Deu tempo do Denner ser campeão gaúcho, ser vice-campeão da Copa do Brasil e derrubar treinador. E ali tá ali, ó, seleção do Irã 2, Grêmio 0, existiu essa história. Gente, o que acontece? O Derlei traz esse episódio que é muito bacana de ouvir, porque mostra o bastidor do futebol e ainda funciona assim, tá? Ainda funciona assim, mesmo com toda a profissionalização do futebol, globalização. O que acontece? O Grêmio foi campeão gaúcho na metade do ano, em 93, o Grêmio que tinha subido da Série B, do Brasileirão, ia jogar em 93 de novo a Série A, estava se reestruturando, Grêmio campeão gaúcho, em cima do Pelotas, e o Grêmio então sai para a Ásia, para a Europa, para fazer excursão, para se preparar para o Campeonato Brasileiro. E aí tem lá o confronto contra a seleção do Irã. A direção do Grêmio viu a oportunidade de testar alguns jogadores. O Cacalo, então, pede, e outro dirigente pede, para o Cassiá Carpes, coloca o Derlei. Cassiá Carpes que tinha o Eduardo Helzer, tinha o Ademir Maria como goleiros. E o Cassiá Carpes, técnico, pô, Derlei, pô, menino franzino da base, né? Não vou colocar. E a direção do Grêmio bate o pé, coloca o Derlei. Muito bem, Derlei joga contra gosto de Cassiá Carpes. Resultado, toma 2 gols da seleção do Irã. Um de pênalti e um de falta. Se você quer ver esse jogo, tá no YouTube, tá? Vai lá, procura ali, seleção do Irã versus Grêmio. Existe. Bom, Derlei desce pro vestiário, abalado, vai tomar seu banho no chuveiro e vê um bolinho de jogadores conversando. Denner e outros jogadores. E o Derlei passa ouvindo. Se o técnico não for embora, eu não renovo meu contrato. Tem que demitir mesmo, tem que sair. São palavras do Derlei, tá? E ele conta essa história muito bem. Convido você para ouvir no canal no YouTube É Nosso ou É Deles, dentro do Papo de Bola, que é o podcast ali.
E o Derlei passa e ouve, mas o Derlei pensa o seguinte, cara, eu sou um menino, acabei de subir para o profissional, eu não vou me meter nessa história porque vai sobrar para mim. O Derlei fez certo. Mas fica ali tomando banho e ouvindo. E aí ele vê o Denner falar a seguinte frase, só renovo o meu contrato se o Cassiá sair. Pô, e é o Denner, cara. O Denner, para vocês terem uma ideia, muita gente comparava ele, depois do surgimento desses jogadores, ele seria como se fosse um Ronaldinho Gaúcho, um Messi, era craque de bola o Denner. Tanto que o Denner estava vendido para o Stuttgart da Alemanha, peso de ouro, só que ele sofreu um acidente de trânsito, infelizmente. Precocemente muito jovem, o Denner, né? Poderia ter jogado Copa do Mundo, 94, 98, mas não deu. Bom, o que acontece? E aí o Derlei acaba ouvindo essa história e fica, caramba, os caras estão falando em demitir o treinador. O que aconteceu? Realmente, o grupo de jogadores, o vestiário derruba o Cassiá Carpes, que já estava com problema de gestão, estava na cara, e o Grêmio acaba trazendo quem? Felipão. E aí a história fala por si, né? Felipão ganhou tudo que podia, menos o Mundial de Clubes com o Grêmio contra o Ajax, né? Aliás, o Derlei conta uma história bem legal, que eu convido você para ouvir, desse bastidor de Grêmio e Ajax. Mas falando da seleção do Irã contra o Grêmio, então o Derlei teve ali a prova de que sim, vestiário derruba treinador. O Denner bateu o pé de que só renova o meu contrato se o Cassiá sair. Palavras do Derlei, tá? Que ouviu essa história. O Denner ficou no Grêmio 3 meses, acabou não renovando seu contrato, voltou para a Portuguesa, depois foi para o Vasco e seria vendido lá para a Alemanha, mas não ficou. Então o Derlei contou essa história de que sim, vestiário derruba treinador e vestiário manda no futebol. Vamos continuar aqui no Grêmio. Quem é que lembra de 2021, quando o grupo de jogadores do Grêmio se reúne e estabelece uma premiação para não cair para a segunda divisão? Vocês lembram disso? A premiação não foi paga porque o Grêmio caiu para a segunda divisão. Isso acontece em todos os clubes, tá? Não é só com o Grêmio, mas é a história mais recente do Grêmio. Quando tem título ou tem vaga garantida para Libertadores, os jogadores se reúnem para saber qual é a porcentagem da premiação que eles vão receber. O vestiário manda, e se o vestiário não quiser, não concordar com a premiação do título, isso desmotiva os jogadores e acabam perdendo até o título. Não que entram de má vontade, mas tira o estímulo. Vestiário derruba treinador, derruba grandes campanhas. Né? Então, o Derlei contou essa história em relação ao Cassiá Carpes, para a gente ter uma ideia. O Derlei também foi perguntado para a gente sobre a história dele, política com o Jardel, lembrando que o Jardel foi eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul, depois saiu, né, teve seu mandato interrompido. O Derlei conta histórias, né, em relação ao Jardel, como é que foi o envolvimento dele, o Derlei conta o seu lado, e também conta bastidores da eleição do Grêmio agora. O que acontece? Né? O Derlei apoiava o presidente Alberto Guerra na campanha, e quando a eleição vai para o pátio, o Derlei se afasta. Por que o Derlei se afastou? Ele disse que ele não via as suas ideias representadas na figura do Alberto Guerra. Então, o Derlei queria ter participação no processo de ideias dentro do conselho administrativo, ter os seus conselheiros, as suas pessoas de confiança também inseridas nesse contexto. E o Derlei achou, então, melhor não apoiar o Alberto Guerra na eleição quando foi para o pátio. O Derlei fala que foi procurado pelo Odorico, que era o outro candidato, mas o Derlei preferiu se isentar, então não apoiar. Mas claro que o Derlei teve uma figura muito positiva ao lado do Guerra, né? Para desvencilhar a figura do Derlei do Alberto Guerra, não deu tempo. Então o torcedor às vezes até votou no Alberto Guerra pensando que o Derlei estava junto com o Alberto Guerra. O presidente Alberto Guerra foi eleito e agora já está fazendo o seu trabalho, e o Derlei fala sobre o sonho dele de ser presidente. E ele conta bastidores, tá? Ele acha que nesta eleição, por exemplo, ele não conseguiria ser eleito dentro do conselho, não teria apoio. E ele fala também sobre o sonho dele de ser presidente na próxima eleição, daqui 3 anos. Então, vamos ver o que vai acontecer. A ideia do Derlei é ser presidente, tá? Isso provavelmente vai acontecer e ele é muito confiante. Ele diz que se for para o pátio, como se fala, se for para a eleição do sócio, ele diz que ganha. Derlei, e tá certo, né? É um ídolo, e o ídolo tem muito a favor isso, seus títulos, o que foi feito dentro de campo.
Gente, essa é a história que eu queria contar para vocês. Sim, vestiário derruba treinador. Se você quer ver os vídeos do Denner, vai aí no YouTube que você vai ver muita coisa legal. Não te inscreve, não te inscreve. Não te esqueça de se inscrever no canal. Tá aqui, ó. Te inscreve. Vamos juntos construir os conteúdos aqui. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Obrigado pela companhia.